5 erros de quem está começando no transporte com Fiorino e Van. E aí, pessoal, aqui quem fala é Rodrigo César, aqui do canal Rodrigo.rotas, especialista em transporte de cargas leves. E hoje eu trago um vídeo bem interessante para vocês, que são 5 práticas, né, de quem está entrando no transporte, 5 erros que algumas pessoas cometem, não todos, certo? E que vão prejudicar aí, de certa forma, o seu desempenho do seu trabalho ao longo da sua carreira. Então, se você evitar esses pequenos 5 erros já desde o início, vai facilitar bastante aí a sua trajetória. E antes de eu falar desses 5 erros, eu peço a vocês o like. Deixa o like, ele é muito importante aí para o meu vídeo, eu agradeço bastante. E se inscreve nos vídeos aí, se inscreve, aperta o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Sempre que eu estiver postando um vídeo, vocês vão receber aí a notificação. E comenta aí, deixa os seus comentários se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, pode perguntar que eu vou responder para vocês. Vamos lá para o conteúdo? Primeiro erro, começar sem planejamento. Muitas vezes o pessoal compra os veículos, inicia a trabalhar no transporte sem planejamento, sem saber o que vai fazer. Isso, pessoal, é um erro de muita gente que está iniciando e até faz a pessoa comprar o veículo, às vezes, errado. O veículo poderia estar comprando outro tipo de veículo que atendesse melhor o seu serviço naquela região que ele trabalha. Então, você saber como você vai estar captando fretes, quais são os fretes, né, melhor, os serviços que tem na sua região, os melhores tipos de veículos, né, tanto em relação ao tipo, se é carroceria aberta, carroceria fechada, Fiorino, Van, Vulk, qual o perfil de fretes e serviços que existe na sua região, como você vai se divulgar. Então, todo esse planejamento tem que ser feito ali no comecinho, antes, pessoal. Então, quem começa sem planejamento, achando que os fretes vão chegar, vai ter mais dificuldade para entrar e começar a trabalhar e começar a faturar de quem já está vendo isso antes de comprar o veículo. Então, primeiro erro é começar sem planejar. Planeja, capta informações, pesquisa na sua região, fala com pessoas, começa a ter um panorama, uma visão geral para que ao começar você já tenha aí um encaminhamento. Lógico que não é 100%, você vai planejar, existe aí uma certa porcentagem, né, de acerto e de erro dentro desse planejamento. Mas se você tiver 0% de planejamento, as chances de você começar de fato a ter um melhor desempenho no seu trabalho, elas diminuem aí com certeza bastante. Segundo erro, não se regularizar. Muita gente acaba comprando um veículo, mas não se regulariza, não corre atrás de botar a placa vermelha, o veículo na modalidade aluguel, nem de colocar a NTT, de buscar fazer o registro, né, junto à NTT e ficar totalmente regular na questão do transporte, o requisito do transporte. E não fazer o MEI, né, não fazer toda essa questão também que é importante para pegar determinadas oportunidades. Ou seja, quando você não se regulariza, não faz o teu MEI, mas principalmente não faz a tua NTT com placa vermelha, né, que é mais importante, que é o requisito aí básico para trabalhar com transporte, você acaba perdendo uma série de oportunidades e fica muito limitado, muito restrito ali a oportunidades que apenas cabem, digamos assim, na modalidade particular, né, no carro com a placa simples, a placa normal de carro de passeio. Então, se você não se regulariza, você acaba deixando passar vários contatos com várias transportadoras que você pode via fechar um contato, parcerias e sim via ter uma quantidade de serviços maior. Terceiro erro, depender apenas de um cliente. Pessoal, se você consegue ter um bom agregamento, né, hoje em dia os agregamentos estão mais para o lado do e-commerce, mas sim, você consegue ter um cliente, consegue ter um bom agregamento, consegue fechar uma boa parceria, não fica apenas nisso, pessoal. Não pensa, não, eu vou comprar o meu veículo, vou comprar minha Fiorino, vou comprar minha van, eu quero um bom agregamento e vou ali, digamos assim, descansar naquilo ali, vou trabalhar duro ali, mas apenas naquilo ali e vou fechar o meu olhar. Não, pessoal, você não é um CLT, você tem que entender que você não é um funcionário. Então,
todo na sua carreira no transporte, tudo o que você fizer depende da sua decisão. Você é, digamos assim, o dono da empresa, que esse veículo é uma empresa. Então, as decisões que vão ser tomadas, o sucesso ou não, depende muito de como você vai agir e encarar. Então, você tem que encarar que o transporte é sim um setor no qual você vai estar ali empreendendo, certo? Tudo que acontecer, manutenções, problemas no veículo, tudo é responsabilidade sua. Então, buscar também novas oportunidades também é responsabilidade sua. Se você consegue um bom cliente, se você consegue uma boa parceria, um bom agregamento, não fica só nisso. Olhe as coisas que estão ao redor. Lógico, você não vai desprezar um bom cliente, você não vai desprezar um bom agregamento, mas fica sempre de olho nas oportunidades que estão ao redor, porque agregamento pode acabar às vezes do dia para a noite e você não pode ficar sem haver navios, sem saber como vai fazer. Essa estratégia toda, tudo isso que você deve realizar no transporte é algo que você tem que ter uma visão aí estratégica. E quando você entra no setor do transporte, você tem que ter essa visão, tem que ter um conhecimento amplo. Se você tem que planejar, você tem que ter um conhecimento amplo. Se você precisa se regularizar, você tem que ter um conhecimento amplo. Se você precisa ter uma visão de mercado, você tem que ter um conhecimento amplo. E falando sobre conhecimento amplo, tem um curso que eu ofereço, né, que é o curso Transportador Autônomo do Zero. Vou deixar um QR Code aqui na tela para você acessar a primeira aula gratuita. Muitas pessoas que estão comprando esse curso, Transportador Autônomo do Zero, estão gostando, estou tendo um feedback muito, retorno muito positivo dos alunos que estão comprando esse curso, certo? E é um curso que vai capacitar você que está iniciando no transporte a estar iniciando da maneira correta, a estar fazendo um planejamento de fato de como entrar sem ter prejuízo, sem ter perdas iniciais grandes. Você não vai entrar totalmente com os olhos fechados ali, sem saber os próximos passos. Não, eu vou te guiar no curso aí, o passo a passo de como você, desde o planejamento, a compra do veículo, a você realizar ali os seus primeiros fretes, tendo também um contato mais ali comigo junto do WhatsApp, né? Tem um WhatsApp ali que eu vou estar entrando em contato com você, então vai ter uma assistência mais direta, certo? Se você tiver interesse, se fizer sentido para você, vai estar aqui na descrição o link para você assistir a primeira aula gratuita desse curso e o QR Code aqui na tela também disponível para você assistir essa primeira aula. Quarto erro, não divulgar os seus serviços. Hoje em dia, pessoal, tudo que você faz tem que ser divulgado. E é muito mais interessante você ser chamado para realizar um serviço do que você ir atrás do cliente. Então, tudo que você fizer na sua região, todo o trabalho que você fizer, tem que ser fotografado, tem que ser documentado, você tem que se colocar nas redes sociais para estar disponível, para estar visível para quem estiver buscando ali os seus serviços. Se o cliente não sabe que você existe, ele não vai te chamar, certo? E pode existir empresas na sua região que de fato estejam precisando do serviço que você presta. Então, além de você filmar, fotografar, crie um perfil nas redes sociais, um perfil profissional e faça uma divulgação profissional e periódica dos seus serviços. Quinto erro, não fazer contatos. Pessoal, a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes nesse meio de transporte chama-se contato. Então, se você não fecha contato com parceiros, né, desse ramo de transporte, se você não fecha contato com empresas, se você não fecha contato com transportadoras, um contato mais estreito, você acaba ficando dependente de plataformas de fretes ou de outras empresas, né, que podem contratar você, mas para um serviço que te remunera pouco. Então, é muito importante você estar ali fechando contatos, pessoal. Aonde você for fazer entrega, deixa um cartão, pega um contato, nas empresas onde você vai entregar, onde você vai coletar, com as transportadoras no FretBras, aplicativos como o FretBras, sim, serve muito para você obter contatos, mesmo que você não feche aquele frete, mas você já fica com aquele contato disponível para oportunidades futuras e fica sempre se comunicando ali com as transportadoras.
assim como também os parceiros que também têm veículos, né, como Fiorino, Van, nos grupos do WhatsApp, grupos de Facebook, ter essa comunicação com parceiros ali, profissionais, autônomos que prestam o mesmo serviço que você, justamente para você entender os problemas da sua região e as oportunidades que podem estar ocorrendo. Ou seja, ter contatos, quanto mais contatos você tiver nesse segmento de transporte, melhor vai ser o seu desempenho aí do seu trabalho na sua região. Lógico, tudo isso você vai ter ao longo do tempo. Então, contatos você não constrói assim do dia para a noite. Você vai construindo essa lista de contatos ao longo do tempo, mas é sim muito importante você ir obtendo cada vez mais contatos. Então, pessoal, essa foi a dica desse vídeo de hoje. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum outro ponto, algum outro problema que você veja que é um problema recorrente no setor de transportes, pode deixar aí nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver acerca do que eu falei aqui, também pode colocar nos comentários que eu respondo aí para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima.